Olá, queridos companheiros e amigos aqui do programa Escribas. Estamos mais uma vez aqui com vocês, trazendo hoje para a nossa entrevista a professora Luane Santos. Luane é cientista social pela UERJ, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fez biblioteconomia pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet. Luane também é uma mulher de orixá, está no caminho para a sua iniciação, e na dissertação de mestrado trabalhou com o tema da etnomatemática. Luane, é um prazer ter você aqui. Agora, pelo amor de Deus, o que é etnomatemática e como é que você foi parar nisso? Então, etnomatemática é um programa de pesquisa, um pouco ligado à área de educação matemática, e na realidade toda matemática é etnomatemática, porque toda matemática está ligada à cultura, né? Está ligada à tecnologia, à cultura dos povos. Então, assim, o programa etnomatemática nasce na década de 80, em 84, no Congresso da Sociedade de Matemática na América Latina, com o professor Ubiratã de Ambrosio. Eu venho de uma família de pessoas, muitas pessoas de axé, muitas pessoas iniciadas, pessoas de matriz africana da Umbanda também, e assim, que sempre manteve a cultura de trançar cabelos, fazer penteados afros. Então, assim, eu cresci, eu lembro que uma coisa muito marcante na minha infância era ver minha tia-avó sempre com os penteados muito elaborados por uma prima minha, que toda vez que ia na minha casa, meu pai falava, trança o cabelo da Luane. Então, assim, eu cresci aquela imagem africana de no meio das pernas da minha mãe, da minha avó, das minhas primas, me trançando. Quando eu cheguei à universidade, me liguei logo, sou da primeira turma de cotas, entrei logo no movimento negro, né? Até uma coisa um pouco a pedido da minha mãe, que falou, a gente tem que lutar pelo nosso povo e tal. E aí fui do Denegri, fui do Aquatune, fui do coletivo de estudantes negros universitários Seneg, enfim. E aí essa questão do cabelo sempre me pegou. E a questão da matemática, sempre foram incômodos, né? Weber diz que você estuda aquilo que você tem uma certa paixão e também te incomoda. E aí eu, um dia lá perguntando a uma amiga do curso de serviço social, porque a gente fazia muitas tranças no momento de reunião, eu falei, como faz tal trança do vídeo daquela cantora estadunidense Alicia Keys? Aí ela falou, você faz assim, Aí ela foi e desenhou no papel, desenhou 2 colunas e os pontos. Você inicia aqui, parte para cá, desce assim, faz assim, porque a gente chama isso de trança nagô cruzada, ou trança zigue-zague cruzada, que é uma trança passando por cima da outra. Aí quando eu vi aquilo, me despertou na hora o conteúdo do ensino médio. Do ensino médio não, da antiga 6ª série, que hoje é 7º ano escolar, de matemática. Aí eu fiquei assim, muito chocada. Eu cheguei em casa, desenhei o trançado. Aí eu falei, acho que aqui eu posso ver ponto médio, encontro de retas. Comecei a abstrair. Na época eu era estagiária no programa de letramento e alfabetização para a Alfa. Tinha uma amiga que era casada com um professor de matemática, doutor em educação matemática. Aí, dali, assim, até eu ir falar com ela, em torno de uma semana, em 2008, eu já tinha analisado várias tranças e falado, acho que isso é possível. Aí, quando eu mostrei para ele, ele falou, olha, isso não é matemática, isso é etnomatemática, porque a matemática ela é cartesiana, ela vai partir de Descartes, do iluminismo, vamos dizer o que é matemática. Então, o professor Ubiratã de Ambrosio, depois que passou um tempo na África, ele vai falar das matemáticas e da forma como cada povo faz sua matemática. Então, vamos lá. Você está dizendo que cada povo ao redor do mundo tem uma forma de categorizar, de dividir, de medir diferenciada. E que aí o Ocidente tem uma perspectiva de uma matemática que seja universal, mas não é. A forma como você conta, tem sociedades brasileiras nativas que tem... A gente conta até a base 10, nossa base numérica. Tem sociedade que a base é 5. Então, a forma como você abstrai matemática, abstrai matematicamente, está ligada à sua linguagem, está ligada à sua cultura.
Você não vai ter uma percepção de lucro se você não está no capitalismo. Sim. Entende? Então, assim, lucro é uma coisa do capitalismo. É uma coisa do Ocidente. Do Ocidente. Então, não tem uma necessidade. Então, a forma como você raciocina matematicamente está ligada à questão da sua cultura. Quer dizer, isso é uma coisa interessante da gente pensar como é que o Ocidente acabou moldando as nossas percepções do mundo, né? Porque, por exemplo, quando um indígena, qualquer membro de uma comunidade, qualquer membro de uma aldeia indígena pensa, por exemplo, que ele precisa ter uma determinada quantidade de fios para trançar um cesto, ele está fazendo matemática. Sim, mas essa matemática não entra na escola, porque a matemática também ela vai tirando, né? Então, assim, a população negra, a população indígena e outros segmentos, também tem uma questão do gênero aí, ela tem uma evasão escolar, porque essa história não é contada. E em relação à matemática, tem notas baixas, né, como alguns estudos mostram, apesar da gente ter tido grandes engenheiros em matemática, porque tem a ver com a cultura, tem a ver com a linguagem. Né? Então, é aquela questão que a Lélia Gonzalez falava, do português, do preturguês. Então, assim, a matemática que a gente aprende, a forma como a gente aprende, que já vem sendo criticada há muito tempo, mas que não muda, porque você tem as provas, as avaliações, os vestibulares, a entrada na universidade. Essa matemática que está aí, que é contada e que é colocada, recortada, não cabe. E até a matemática que a gente estuda, ela é uma etnomatemática, porque ela é uma miscelânea de vários conhecimentos, né? Gregos, arábicos, né? Então, assim, o Teorema de Pitágoras vem do Egito, mas a gente não aprende isso. Então, assim, eu cheguei à etnomatemática porque eu percebi no meu fazer, que ela está ligada ao seu saber e ao seu fazer, que era uma coisa que eu fazia muito, e toda vez que minha mãe me trançava, ela falava assim, olha, você está vendo a nesga? O que é nesga, mãe? Era um triângulo que ela dividia aqui no meu cabelo para poder fazer o penteado. Então, ela tirava aquela forma geométrica de triângulo. Aí eu, assim, sempre lidando com formas geométricas a vida toda, fazendo trança, mas só fui perceber depois. Aí eu falei, eu acho que tem alguma coisa aí por trás, não é só, não é somente uma questão estética e identitária. Existem conhecimentos que estão ali tácitos, né, implícitos, conhecimentos registrados que a gente não percebe, né, porque a gente também não foi ensinado a pensar sobre esses conhecimentos. Aí eu quis me aprofundar, aí em 2011... Isso é uma estratégia? Ou essa forma de pensar o mundo é uma forma de coincidência? Não, isso é estratégico. Existe a questão da colonização, a questão da dominação, da marginalização desses grupos. Então, assim, existem muitos conhecimentos, né, desses grupos que foram historicamente marginalizados, escravizados, que a gente não tem acesso e nem pensa. A gente lida o tempo todo com conhecimento, mas olhar para algo que você faz como conhecimento, algo que está ali dentro da sua cultura, e estranhar, fazer aquele estranhamento que a antropologia fala, é difícil. Para mim foi difícil, porque até então, para mim, era uma questão identitária e estética. Mas eu não sei porquê. Na realidade, eu sei. Eu fui numa saída de um amigo de Exu, e aí eu tava com essa trança zigue-zague. E aí o Heredio Mulo ficou assim pra mim. Depois que o pai de santo falou, pode vir falar com os Iaôs e tal. Aí ele ficou assim, nossa, essa sua trança, esses caminhos. E ele falava o tempo todo isso pra mim e ficava rindo, né? Que eu sou de Iemanjá como Lua. Aí ele ficava rindo. Aí ele, nossa, aí ele botava a mão e tal. E, assim, já ficou me dando alguns toques ali. Depois, quando eu pensei no projeto, eu lembrei muito dele, porque ele ficava falando. É uma forma de colonizar o pensamento, né? Também. É uma forma de apagar a identidade, né? E é uma forma de manter esse discurso de que tudo que a gente produz é primitivo, é selvagem. E que só é civilizado e só há saber no que vem da Europa, né? O eurocentrismo. Então, assim, a gente não percebe os nossos saberes, os nossos fazeres. Tem que fazer uma imersão mesmo, mergulhar
e descolonizar a mente, ler, abstrair, começar a Valorizar estranhar. esses conhecimentos Valorizar não, né, Luane? Eu acho que é quase que resgatar para nós, né? O que é nosso, né? Porque a gente não... É uma questão de você se reeducar. Processo de reeducação. Eu vejo muitos artigos sobre a questão dos penteados e ainda estão muito... Não estou fazendo uma crítica, né? Quer dizer, é uma crítica, mas é muito presa essa questão da identidade, como você formula a identidade, né? Existem muitas coisas no cotidiano de um salão, no cotidiano de fazer de uma trança. Pode ter as questões ligadas ao trabalho, né? A invisibilidade profissional, mas a gente ainda demarca muito a questão estética e assim, ainda é uma fala que me incomoda um pouco, porque eu vejo muitas questões ligadas à questão dos penteados afros, do uso de tranças, de dread, que a gente ainda precisa ver, se reeducar para ver, né? Quando eu falo se reeducar, é ir ler, é ir pesquisar, é ir ouvir essa comunidade negra, né? Numa outra entrevista que a gente gravou aqui para os Escribas, com a Caroline Amanda, a gente estava falando exatamente sobre essa invenção da matemática na África, né? Com a invenção desse código binário, né? Esse 0 e 1, que está presente hoje em todos os computadores, na rede mundial, nos sistemas bancários, né? Que tem a ver com... As culturas moçambicanas trabalham muito com código binário. E tem um tipo de trançado também que eu fiz uma análise, que eu fiz a comparação com o código binário, que é a trança-rede, que é uma trança que parece uma rede de pescador. A forma como a trançadeira utiliza, como ela pensa, como ela vai montar o trançado, né? Porque tem todo um esquema, toda uma elaboração. Que essa questão de perceber o esquema e a elaboração não foi nem as ciências sociais que me trouxe, foi a biblioteconomia. Da gente pensar algumas situações dentro de uma empresa, eu levei esse conhecimento para montar a dissertação. E aí a questão dela fazer, vou deixar esse cabelo, esse aqui eu tranço, vou deixar esse cabelo, esse aqui eu tranço. Aí eu lembro um autor em etnomatemática que pesquisa as culturas moçambicanas, ele mostrando a questão dos códigos binários, e olha que eu era péssimo no ensino médio com isso. Aí eu falei, tá aí, eu vou fazer essa comparação aqui com aquele trançado. E eu nem vi a realização, apenas eu ouvi algumas trançadeiras me falar como faziam. Então, quer dizer, as culturas bantus, né, Moçambique, Angola, eu posso dizer que eu tenho essa raiz, porque o meu bisavô realmente era angolano, veio para o Brasil escravizado, tem uma imersão, jogos, brincadeiras, matemáticas profundas. O próprio jogo de búzios é baseado na etnomatemática, né, mas amor? aí eu nem vou cair nessa questão, porque é pouco... Mas olha só, e aí eu não tenho o menor problema. Polêmica, mas né? Eu não tenho o menor problema de trabalhar com essa questão, porque a gente puramente, vê... é muito matemática. IFA são 16 formas de caída que se dão, e aí você tem 256 caminhos, né? De 16 para 256. O jogo de búzios, ele tem caídas específicas que fazem... Então, assim, se você não souber contar... Você não consegue fazer o jogo de búzios, e você também não consegue ler o que Fá está dizendo no oráculo. Então, assim, a etnomatemática, ela também está presente no cotidiano de todo o terreiro. O tempo todo. Né? O terreiro é extremamente etnomatemático. Mas como é uma questão polêmica, e aí, né, o que não é polêmico, né, Luana? Mas aí eu já vou, essa parte eu já vou... É uma coisa interessante, porque quando a gente vai, né, fazer um ebó, quando a gente vai colocar uma comida no fogo, tudo é contado. A gente está contando. O tempo todo. O tempo todo. E a gente não se dá conta de como... A matemática, como a forma de contar, medir, né, dividir, ela está presente no cotidiano do terreiro. O tempo todo. O terreiro é muito matemático. Tanto axé quanto umbanda são extremamente matemáticos. Preto Velho, quando risca um ponto. O riscar o ponto é verdade. É muito matemático. Porque são formas geométricas, né? São retas, são curvas, são círculos, né? Pensando uma vez, mas aí por isso que eu falo, algumas questões eu deixo assim de lado, enfim, né? O Ofá.
Né? O Ofá do Oxóssi, né? Ofá do Oxóssi. Aquele arco com a flecha no meio. Se a gente tivesse uma escola menos fundamentalista e intolerante como a gente tem hoje, muitos símbolos, né, das culturas, da religiosidade, você poderia utilizar. Imagina, você ensinar, quando você está ensinando lá os gráficos, ensinando curva, você pegar o Ofá para ensinar o menino. Mas a gente tem uma escola que conhecimento está ficando cada vez menos ao centro e tem sobrado espaço para fundamentalismo, né? O Escola Sem Partido está aí para isso, né? Que é para fundamentalizar e fundamentalizar. E chega num momento, eu acho que ideal, porque você vai para as escolas, você tem praticamente a bancada evangélica. Quando eu cheguei na minha primeira escola, da minha primeira matrícula, porque você dá aula no ensino médio, não é isso? Ensino médio. Você é professora do Estado? Do Estado. Eu já cheguei falando, olha, qualquer nível de intolerância, qualquer tipo de intolerância religiosa, eu não discuto, eu parto para a delegacia, o processo. Então, isso já gerou, na minha escola, que tinha essa parte, os professores não falavam nada, então eu ia de conta, eu vou de branco, então ninguém falava nada, que falava, aquela professora ali não é brincadeira. E todos os anos, eu dou um trabalho de intolerância religiosa. Ano passado, a gente trabalhou com intelectuais negros, os alunos apresentaram uma embiata, apresentaram uma Estela de Oxóssi. Mas, assim, é muito difícil, porque você tem o corpo docente e o corpo discente extremamente esvaziado e no nível de intolerância, de fundamentalismo muito grande. E o que eu percebo, que eu discuto com alguns colegas de filosofia e história, como isso atrapalha na questão de aquisição de conhecimento. Do aprendizado do próprio aluno, né? Eles têm uma dificuldade de abstração. Se você falar uma narrativa assim, imagina que você é um personagem de livro que... mas como? Não consegue nem abstrair que é um personagem, entende? Eu já dei aula de filosofia. Então, assim, porque tudo, tá amarrado, Deus que me livre, tá amarrado. Então, até existe uma questão de nem conseguir adquirir o conhecimento. Quer dizer, o fundamentalismo, isso assim, e é bom a gente falar isso, né? Porque o fundamentalismo, ele amarra o aluno do ponto de vista cognitivo. Muito. Ou seja, o aluno, ele não consegue ampliar né, o raciocínio, ele não consegue expandir a sua ideia, porque é isso que é liberdade, né? Se tem uma coisa que é liberdade, é aquilo que a gente pensa, né? Eles criam dificuldades e a gente percebe que tem pouquíssimos alunos ateus, né? Eu sempre pergunto, e aí são os que conseguem, os alunos de matriz africana também conseguem abstrair legal, mas não estou falando que são todos, mas assim, você percebe que a questão dessas igrejas neopentecostais atrapalha muito. Fui dar um trabalho de intolerância religiosa e perguntei o que é religiosidade. Aí a menina botou, ir à igreja sem compromisso, referência a pastor fulano de tal. O que é liberdade religiosa? É não conhecer a Deus. O trabalho dela todo foi responder assim, quer dizer, um trabalho que tinha vários conceitos para ela aprender, para ela perceber, que eu pergunto o que é Estado laico, o que é democracia, não vai. Então imagina, querer ensinar matemática partindo de um princípio de algo que está dentro da religião iorubá, da religião banto, não vai conseguir, não consegue. Porque ele e o mais interessante é o seguinte, né, que do ponto de vista cognitivo, as referências desse aluno estão exatamente nesses povos, né? E aí, eu acho que isso deve dar um choque muito grande em sala de aula, né? Muito. Você sente essa dificuldade também, Luane? Muito, já tive aluno querendo sair de sala, já tive pais indo... Porque a senhora passou aquele vídeo, passei um vídeo da Cor da Cultura, enfim. E quando também falo de matemática a partir do cabelo, falo, sabia que vocês podem aprender? E mostro, olha, você pode aprender Teorema de Tales, aquele conteúdo da 6ª série, quer dizer, 7º ano escolar. Quer dizer, tudo que está ligado à questão das culturas negras e tal, é muito difícil você conseguir passar. E se tiver ligado mais, né, visivelmente ao religioso, né, e aí piora. Então, quer dizer, a demonização às tradições afro-brasileiras,
interferem, o que você está dizendo é isso, né? Interferem no aprendizado do aluno. Muito. Porque como ele vai entender a história do Brasil sem entender o papel da religiosidade? Como vai entender? Se o que foi o que sobrou pra gente. Como vai entender? Não consegue entender. Consegue entender quase nada. Como vai estudar uma liderança, vai estudar Abdias Nascimento como intelectual orgânico, sem entender que Abdias era Ogã, sem entender o que representa um Ogã. Não consegue, é difícil. Entender que quando Mãe Estela está escrevendo, Mãe Beata está escrevendo e faz um livro e conta, que isso é importante, se ele já parte de um preconceito. Muito difícil. Então, assim, você não consegue, às vezes, trabalhar conteúdos mínimos. Nem trabalha a ética protestante de Weber. Difícil. Ou seja, né, com escola sem partido, agora os o terreno próximos já está 20 feito. anos sem investimento na educação e saúde, o terreno está pronto para emburrecer ainda mais as nossas crianças e jovens. É isso que você está dizendo. A gente vai fazer um discurso que não é necessário, mas o que se percebe no cotidiano profissional é que o terreno já está bem semeado, já só falta. E já as árvores já cresceram, só que não são árvores do conhecimento, né? São árvores da ignorância, né? Luane, mas a gente insiste e a gente resiste. Muito. Né? E foi um grande prazer, enorme prazer te receber aqui no Escribas. Obrigada. Ela veio lá de São Gonçalo, gente, para dar essa entrevista aqui pra gente. E é uma honra. Obrigada, professora Luane. Obrigada por tudo, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade.